Onde, então, que você, coordenador, e a grande maioria das coordenadoras erram na hora de falar com o professor quando tem algo a ser mudado, aprimorado, gerando insegurança, muito medo em você, coordenadora? Onde mais erram? Esse é o primeiro e maior erro comum de acontecer quando qualquer coordenadora precisa falar com o professor sobre algo que ele errou, que agora você já sabe que é ponto de melhoria. Fica pisando em ovos, rodeando. Ai, mas professor, para de pisar em ovos. Tira um print aí, gente, vai. Tira um print. Tira um print, coloca aí. Compartilha no Instagram, tira um print. O coordenador não tem que ficar pisando em ovos para pontuar o professor. Tem que se comunicar de forma objetiva, seja clara, seja específica. Não pise em ovos. Seja clara, seja específica. Deixa eu dar um exemplo. Se não ficou claro para você aqui o ovo, eu quero te dar um outro exemplo. Mãe, sabe mãe, quando o filho apronta? Aí você apronta, né? Ou lembra de uma situação em que você aprontou na adolescência. Vai, lembrei de uma situação. Não precisa contar, não. Não, na hora da revelação, não, gente. Guarda aí. Mas lembra de uma situação que você aprontou. Aí você chegou. Eu vou falar uma situação bem particular, até, inclusive, tá? Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei de madrugada em casa, aí eu já tinha acho que 17. E aí eu cheguei bem tarde, final de manhã. Meu pai, quando abriu a porta, só falou assim: bom dia. Nossa senhora, queria enfiar no buraco. Vergonha, né? Situação. E eu fiquei pensando, agora meu pai vai falar um monte para mim. Nossa, o dia inteiro varrendo, cuidando da casa, pensando, ixi, agora que vai falar comigo. Eita, é agora. Gente, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu vou dar meu exemplo. Quando veio falar comigo, eu estava armada. Não, preparada, já tinha lá meu discurso. Já tinha minha resistência formada. O mesmo acontece com o seu professor. Onde que eu quero chegar? Você fica rodeando para falar com o professor, você fica lá pisando em ovos sobre uma situação que precisa mudar e melhorar na prática dele. Aí você fala: olha, Ana, vamos marcar uma reunião? Uma reunião para quê? Não, menina, é coisa simples. A gente vai falar ali na sala. Fica tranquila. Ixi, Marcela nunca me chama para falar do nada. Ixi. Ou seja, você percebe que você fica rodeando, a professora já fica, né, desconfiada. Você começa a reunião e fala, então, é porque eu precisava te falar sobre uma coisa. Você fica rodeando, até mesmo na hora da reunião, a conversa seja clara, específica, direta. Não fica agindo como uma mãe, como eu falei, né? Fica lá, eu fiquei lá, ai meu Deus, e agora? Você dá espaço para o professor gerar resistência. Dá espaço para. Eu não gosto dessa palavra, não, nem vou usar. Nem vou usar o que eu pensei aqui. Para ficar justificando. A questão não é justificar ou não é gostar ou não, é você apresentar os fatos. O que é que precisa ser diferente na prática do meu professor, com segurança, sem ficar pisando em ovos. Mas olha, seja clara e específica, tá? Porque o professor ainda não tem o poder de ler somente, não. O óbvio precisa ser dito. O que é que precisa ser diferente na prática do professor? Qual é o ponto de melhoria? Por quê? Com base em quê que o professor precisa? Não é ficar rodeando e gerando segurança na sua forma de se comunicar com o professor, gerando resistência, piorando e te dando ainda mais medo daquela situação de falar com o professor. E lembre-se, tá? Não é o que se diz, é o como se diz. Não é o que se diz, é o como se diz. Aí também tem um outro ponto comum que nós acabamos errando na hora de falar com o professor sobre um ponto de melhoria, que nos dá muita insegurança e muito medo. Querer buscar palavras complexas. O dicionário só prejudica nessa hora, gente. O menos é mais. Palavras simples. Se você fica usando o dicionário, o discurso vira um sermão. Aí o professor fala, nem compreende de fato o ponto de melhoria. Aí você fala, professor, não adianta falar. Será que ele compreendeu o que é para mudar e melhorar? Será que você se fez clara e segura na sua conversa? Busque palavras simples, o menos é mais. Complexidade na sua conversa, ao pontuar e orientar o professor, só gera insegurança para você e resistência no professor. Você se perde, você fala, porque segundo, então, aquele... Não, gente, aí você já nem consegue mais raciocinar, o professor já gera aquela resistência, porque ele também sentiu intimidado, ele nem compreendeu o que você está falando ali, se sente até julgado. Ixi, lá começou o sermão. Você acha que isso vai engrandecer a sua conversa? Pelo contrário, isso só gera complexidade, e tudo que é complexo gera confusão. E se não tem confusão, não tem clareza. Logo, o professor não vai mudar aquilo que você gostaria. Ele ia perceber aquilo como uma aprendizagem, ou melhor,
né, que a gente começou falando um erro, ele não vai falar nada, ele vai falar: "Ah, tá, mas assim", aí ele vai até gerar uma resistência maior, certo? Na hora que você for falar com o professor sobre um ponto de melhoria, sem medo e com segurança, não pise em ovos, não pise em ovos. Sem rodear, seja direta, seja clara, objetiva. Fica procurando dicionário não, menos é mais. Toda, conversa insegura tem base na incerteza, a incerteza nas palavras complexas certamente gera também.